pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 João, capítulo 4. 1 João 4, perto de Apocalipse. 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O apóstolo João, movido pelo Espírito Santo, está falando a respeito do espírito do anticristo. No verso anterior, no verso 3, diz assim: mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Desde o primeiro século, desde a época dos apóstolos, o espírito do anticristo já estava agindo no mundo. Mas a palavra diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O tema da palavra que o Senhor me deu para essa noite é: maior é o que está em vós. Maior é o que está em vós. Se você já tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você tem o Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que sinceramente e voluntariamente entregam a vida a Jesus Cristo são selados com o Espírito Santo. E então maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mas só que, infelizmente, muitos cristãos, eu creio que até a maioria dos cristãos, não vivem essa realidade. Não sabem do Espírito Santo ou não sabem como deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Porque se nós entendêssemos isso, você é de Deus e maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então, para que nós entendamos, eu quero ver com você uma pequena parte da história de um homem que nós não ouviríamos falar dele, não fosse o Espírito Santo na vida dele. Ele era o 7º filho de uma casa, e naquele tempo o primogênito era sempre muito valorizado, o segundo vinha depois, o terceiro vinha depois, o 7º nem era contado. Ele era um pastor de ovelhas. Certamente nós não teríamos ouvido falar dele nunca, não fosse o Espírito do Senhor na vida dele. E nós podemos aprender alguma coisa com ele. Eu peço que você abra a palavra do Senhor em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, o verso 13. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Samuel, profeta do Senhor, ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. As coisas não acontecem por acaso. O Senhor Deus havia dito ao profeta Samuel: eu tenho me provido de um rei. Eu já escolhi o rei para Israel. Então, Samuel, você vai até a casa de Jessé, o belemita, lá em Belém. Vá à casa de Jessé, porque dentre os seus filhos está aquele que eu escolhi. Samuel, então, vai até a casa de Jessé, e ele fala a Jessé: peço que você me traga os seus filhos, porque eu tenho algo a fazer em nome do Senhor. E claro, Jessé fez com que entrasse primeiro Abinadab, o primogênito. E quando Samuel viu Abinadab entrando, um homem alto, forte, formoso, Samuel pensou: certamente estou diante do ungido do Senhor. Mas o Senhor Deus disse: não, Samuel, você vê como o homem vê, mas eu não vejo o exterior, eu vejo o coração. Não é esse. Aleluia. E Samuel disse: Jessé não é esse. Chame os outros filhos. E assim foram entrando o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto filho. E Deus dizia a Samuel: não é este, não é este, não é este.
Então o profeta Samuel disse: acaso resta algum filho seu, Jessé? E aquele que for esquecido, Jessé fala: tem o menor, está lá cuidando das ovelhas. Mande chamá-lo. E quando Davi entra na sala, na verdade não era uma sala, não é como hoje, mas entra no aposento, o Senhor Deus disse: é este, unge este. Aleluia. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O mesmo Espírito Santo que habita em você. Porque naquela época o Espírito do Senhor, ele não estava à disposição de todas as pessoas. Foi no ministério de Jesus Cristo que Jesus veio e disse: olha, é necessário que eu vá para que ele venha. Pois se eu for, eu vou pedir ao Pai, e o Pai enviará o Espírito Santo, o Espírito da promessa. E no dia de Pentecostes, o Espírito do Senhor foi derramado a todos os discípulos de Cristo. Não a todos os homens, a todos os cristãos. Mas naquela época não. Naquela época o Espírito do Senhor vinha sobre o profeta, ou sobre o rei, ou sobre o sacerdote. E diz aqui no verso 14: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava-o um espírito mau da parte do Senhor. No mesmo momento que o Espírito Santo ele se apodera de Davi, o Espírito Santo sai de Saul. E aqui começa alguma coisa diferente na vida desse pequeno jovem chamado Davi. Porque o Espírito do Senhor se apoderou. Porque Deus tinha um chamado para a vida dele. Então eu quero que você veja comigo agora o capítulo 17. 1 Samuel 17. Um dia, Jessé, o pai de Davi, deu uma ordem ao seu filho, falou: filho, eu quero que você vá até o campo de batalha, porque Israel estava em guerra com os filisteus, há muito tempo já. E acontece que justamente nessa época, 40 dias antes, os 3 irmãos mais velhos de Davi tinham ido para a guerra. Os 3 irmãos mais velhos tinham ido para a guerra. Já fazia 40 dias, pelo menos. E Jessé então disse: Davi, eu peço que você vá, leve mantimento para os seus irmãos e me traga notícia deles. Não tinha WhatsApp, não tinha Messenger, não tinha telefone, nem carta. Jessé não tinha como saber o que estava acontecendo na batalha, não tinha a mínima ideia. Então ele pede: Davi, eu peço que você vá, traga a notícia dos seus irmãos para mim. E aproveite e leve mantimento para eles. E Davi foi. E no momento que Davi chega, aí você vai ver o que é o Kairós de Deus. O Kairós é o tempo perfeito de Deus. É o tempo que Deus estabelece para que alguma coisa aconteça. É diferente do Cronos. Né? O Cronos é o tempo físico, marcado em segundos, minutos e horas. Kairós é o tempo de ativação, quando Deus determina alguma coisa. Pois justamente no momento que Davi chegou ao acampamento de Israel, uma coisa estava acontecendo ali. Versículo 23, 1 Samuel 17, 23. Pronto, agora temos o contexto, agora você já tem o contexto, vamos entrar nessa palavra. E estando ele ainda falando com eles, Davi estava conversando com aqueles com quem ele encontrou ali no acampamento. Eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. É que nós não lemos a parte anterior, mas que palavras foi que Golias falou? Acontece que há 40 dias, essa guerra aqui estava sendo uma guerra meio diferente. O exército de Israel estava aqui, numa montanha, um vale no meio, e naquela outra montanha, o exército dos filisteus. E eles se respeitavam tanto,
Sabe aquela briga? Me segura que eu vou, não, mas segura que eu vou, olha que eu vou, não, deixa que eu venho. E eles estavam, e ninguém, na verdade, guerreava mesmo, tinha pequenos atritos. Só que todos os dias, há 40 dias, um gigante filisteu vinha no meio do vale e berrava e desafiava os exércitos de Israel. Ele dizia assim: arranje um campeão de vocês, arranje o melhor lutador de vocês e me enfrente. Por que nós vamos lutar? Se eu vencer, vocês são nossos servos. Se o seu campeão vencer, nós filisteus servimos vocês. Não tem ninguém aí? E durante 40 dias, de manhã e de tarde, Golias afrontava Israel. Só que esse homem guerreiro, cujo nome era Golias, a Bíblia aqui descreve, ele tinha cerca de 3 metros de altura. Ele tinha uma couraça de escamas de ferro que pesava 50 quilos, a couraça dele. A lança dele era tão grande como uma vara de tecelão, e a ponta era de ferro, pesava 6 quilos, só a ponta da lança dele. Ele tinha um escudo que ele trazia entre os ombros, e uma espada imensa. Ele era uma máquina de guerra, na época que a luta era corpo a corpo. E por 40 dias, ele assustava o exército de Israel, e ninguém se atrevia, de manhã e de tarde. Pois Davi chega no Cairós. No momento que Davi está ali conversando, é quando Golias está falando as coisas dele. Percebe? Quando Deus quer fazer alguma coisa, Deus planeja o tempo. E eu creio que você que está aqui me assistindo, e você que está aqui hoje, está no tempo de Deus. Você podia estar em outros lugares. Muitas pessoas tiveram dificuldades para chegar aqui hoje, mas você está aqui. Quem sabe não é um Cairós de Deus para ativar você para alguma coisa. Então, versículo 23, estando ele ainda falando com eles, Davi falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. E mesmo assim ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Agora é a primeira vez que Davi fala uma coisa aqui. Ele vai falar 3 vezes esta frase. Davi disse assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Por que Davi fala esse incircunciso filisteu, você sabe? Porque naquela época havia uma aliança de Deus com o seu povo, que era a circuncisão. Todos os meninos, os homens, com 8 dias de idade, eles eram circuncidados. A pele do seu prepúcio, que hoje nós chamamos de cirurgia de fimose. Então todos os homens de Israel, eles eram circuncidados, era um sinal de aliança. Então Davi fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E eu penso que nessa hora, o exército do Deus vivo, que estava todo acuado, deve ter pensado assim: aonde está os exércitos do Deus vivo? Né? Mas o Espírito do Senhor havia se apoderado de Davi já. Davi ainda era jovem, mas ele já sabia algumas coisas. Ele já sabia que o Senhor Deus é o Deus dos exércitos. Ele tem anjos. Quando Eliseu foi cercado pelos sírios, ele estava tranquilo, porque ele via os exércitos do Deus vivo. E o discípulo de Eliseu estava apavorado.
Lembra? E aí Eliseu fala, Senhor, abre os olhos do meu moço para que ele veja. E então aquele discípulo viu carros, cavalos de fogo e cavaleiros. Ele viu os exércitos dos Deus vivo. É importante você saber que Davi sabia do que ele estava falando. Quem é esse para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aleluia. Ele sabe a quem ele serve. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, 27, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. O irmão mais velho de Davi ficou irado com Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Eu te conheço, Davi. Com quem é que você deixou aquelas poucas ovelhinhas lá? Desmerecendo Davi. O seu trabalho é cuidar de meia dúzia de ovelha. Mas a palavra fala que Davi deixou um guarda cuidando das ovelhas para ir obedecer a ordem do seu pai. Eu conheço a sua presunção, você veio só para ver a guerra, né? Para ver o que está acontecendo. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Tem um kairós, tem uma razão para isso, Eliabe. Eu estou aqui por uma razão. Há uma razão para isso. E eu quero que você entenda que há uma razão para você estar aqui hoje ouvindo essa palavra. O tempo de Deus é muito precioso, Ele não desperdiça o tempo dele. Você não veio aqui por acaso. Há uma razão para isso. Sabe, a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Por isso eu tenho uma segurança na minha vida, que enquanto eu estou agindo segundo o decreto dele, tudo vai cooperar. Aleluia. Há uma razão para isso, Davi disse. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Aquele exército estava tão sem esperança, estava tão assustado, tão amedrontado, que quando Davi falou, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Foi suficiente. Foram dizer para Saul, rei, tem alguém aí que fala diferente de todos nós. Ele pensa diferente de todos nós. Ele age diferente de todos nós. Saul mandou chamá-lo. Porque o Espírito do Senhor havia se apoderado de Davi. Eu imagino que quando Saul, porque disseram para Saul, ele deve ter imaginado, chegou, chegou algum Schwarzenegger aí, algum Van Damme, chegou algum, quais são os da nova geração? O Homem-Aranha lá do MMA, esqueci o nome dele, Anderson Silva, pensa em alguém aí, o Saul deve ter pensado, hoje chegou alguém aí, esse Golias vai ver só, chegou alguém aí. Só que quando Davi se apresenta para Saul, a Bíblia descreve Davi. A gente vai falar dele. Aleluia. E Davi disse a Saul, o rei, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. O Saul era mais alto do que todos de Israel. O Saul, uma cabeça mais alta. Eu imagino que Saul devia ter 2,10 metros, 2,20 metros, não sei, Saul. Davi era pequeno e era jovem. Ninguém tenha medo, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo, Senhor, vai lá e resolve esse problema. Aleluia. O que faz essa diferença? Deus fala que Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas que não são para fazer
Quando Deus vê alguém muito preparado, Ele fala, não é você, porque você vai pensar que foi você e não eu. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que Ele chama. Entenda isso, Deus está falando com você nessa noite. Porém Saul disse a Davi, 33, contra este filisteu não poderás ir para pelejar, pois tu és ainda moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Viu, o jovenzinho? Eu estou vendo o seu ímpeto, sua bravura, mas contra esse filisteu você não vai poder. Você ainda é jovem. E ele é guerreiro desde a mocidade. Saul estava vendo com a razão humana. Saul estava vendo com os olhos humanos, como geralmente nós vemos. Percebe? Não vai ter jeito, Davi. Mas só que Davi, ele tinha o Espírito do Senhor. Davi não se deixou vencer. Davi disse assim ao rei Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles. Porquanto, segunda vez, afrontou os exércitos do Deus vivo. Na verdade, o que Davi está dizendo é o seguinte, essa guerra não é minha, eu não vou brigar com esse filisteu por brigar. Eu nem sou do exército, mas ele afrontou os exércitos do Deus vivo, e eu tenho o Espírito do Senhor sobre mim, e eu não posso suportar isso, eu não vou deixar isso barato. Você entende? Essa guerra não era de Davi contra um guerreiro filisteu, essa guerra era de Davi contra alguém que estava afrontando Deus, porque Davi estava com o Espírito Santo nele. Segunda vez que ele fala isso. Aleluia! Se você tiver que entrar numa guerra, entre do lado certo da guerra. Saiba quem está com você. Saiba que guerra é essa que você está guerreando. Aleluia! E disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Aqui está um homem que sabe. Ele sabe que foi o Senhor que livrou ele do leão. Foi o Senhor que livrou ele do urso. Ele não estava confiando na força e habilidade dele, porque ele nem era forte. Foi o Senhor. O Senhor me livrou e Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Certo, não tenho mais argumentos. Vai, Davi. E o Senhor seja contigo. Aleluia! Essa história você já conhece. Essa história a gente conta para as crianças. Mas eu quero que vocês saibam que essa história não está na Bíblia para a gente ficar contando somente para as crianças. A gente sempre conta Davi e Golias, Jonas e a baleia e a arca de Noé, não é? Mas essa história está aqui para que você saiba que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Se tem algo sobrenatural que o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém, foi demonstrado aqui nessa passagem. Aleluia. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, 38. Pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Agora vê o figurino. Saul, digamos que ele tivesse 2 metros, 2,10 metros. E Davi, a gente não sabe, mas digamos que tivesse talvez 1,70, como eu, 1,70, para 2,10 metros. E Saul deu a armadura dele para Davi. O capacete dele, a espada dele. Aleluia! E Davi começou a andar. Né? Imagina que a couraça do Golias tinha 50 quilos, a de Saul era de ferro, a de Saul talvez tivesse 25, 30, não sei. Davi disse a Saul, não posso andar com isso, porque nunca experimentei, e tirou tudo aquilo de sobre si. Aleluia.
E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras, pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Eu quero que você saiba uma coisa, a unção que Deus tem para você é sua. Davi não tinha que pôr a armadura do Saul porque não ia dar certo. Davi pegou o quê? O que ele conhecia, o cajado de pastor, a sua funda, e 5 pedras foi suficiente, hein? E foi na direção do gigante. A obra que Deus tem para você é para você fazer, e Ele vai te capacitar para a obra que você tem que fazer. Você não tem que desejar algo que você não tem. Entenda, a sua estatura, Deus planejou. A sua força física, Deus planejou. O timbre da sua voz, Deus planejou. As suas qualidades, as suas habilidades, a sua personalidade, Deus planejou. Porque Ele espera que você faça algo. Não queira a unção do outro, não queira os dons do outro, não queira a altura do outro, você entende? Davi falou, não, eu não posso com isso, eu vou com o que eu tenho, com o que eu sei, com o que eu conheço. Aleluia. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Você imagina aquela máquina de guerra de 3 metros de altura, 1,70 de envergadura, imagino, uma couraça de ferro, a Bíblia fala que ele usava um capacete de ferro, não, de bronze, né? Uma lança imensa, uma espada imensa, e aquela máquina de guerra vem andando, e vem aquele menino, com um cajado, uma bolsinha e uma funda, sem armadura, sem espada. O gigante o desprezou. Na minha Bíblia fala porque Davi era ruivo e jovem, ruivo e de gentil aspecto. Como é que descreve na sua Bíblia? De boa aparência. Jovem de boa aparência. É isso que fala aí? Jovenzinho bronzeado. Não tem cara de soldado, não tem cara de guerreiro. Leva mais jeito para poeta, para artista, para músico. Talvez intelectual. Está fazendo o que aqui? Golias desprezou. Que é isso? Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Eu imagino que quando o vozeirão do gigante diz, vem que você vai ver o que vai acontecer com a sua carne. Se eu fosse diretor de cinema e estivesse filmando essa passagem, eu ia pôr todo o exército de Israel nessa hora, dando 2 passos para trás. E olha que eles estavam vendo lá, né? Vem aqui que eu vou ver. O príncipe desse mundo, o espírito do anticristo, muitas vezes vai querer intimidar você. Vai querer intimidar você. Vai querer fazer você ficar pequenininho. Porque as coisas que Golias falou para Davi eram verdadeiras. Ele era pequeno. Ele não parecia guerreiro. Ele não estava armado. Vou acabar com você. Não é muitas vezes assim que você se sente? Com baixa estima? Não é assim que a gente aprende, infelizmente? Ah, eu não vou poder, porque eu sou negro. Ah, não vou poder, porque eu sou mestiço, sou índio. Ah, não vai dar certo, porque eu sou branco demais. Eu tenho muita sarda. Eu sou muito gordo. Não vai dar, porque eu já sou velho. Eu sou novo demais. Eu não tenho estudo suficiente. Eu não tive condições. Eu não tenho dinheiro. Eu não vou poder, não vou poder, não vou poder. Acontece isso com você?
E sempre tem algum filisteu para falar, você não vai poder por isso. Você? Aí Davi deu a resposta para o filisteu. Aleluia, pela palavra de Deus. Obrigado pela palavra de Deus. Versículo 44, versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu, e tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém, terceira vez que ele fala, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Não é um jovem pequeno, não é um jovem desarmado, não é um jovem fraco, não é um jovem ruivo de boa aparência. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos, a quem você afrontou, filisteu. Aleluia. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! E saberá toda esta congregação. E aí os soldados de Israel devem ter dado um passo para frente. Né? E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará na nossa mão. Aí eles se sentiram parte do show, né? Ele nos entregará, vocês, na nossa mão. Aí já... Aleluia. Mas por quê? Qual foi a diferença? O que fez a diferença na vida daquele jovenzinho? O Espírito do Senhor se apoderara dele. Vamos lembrar qual é o tema dessa palavra? Está na Bíblia, no Novo Testamento. Não tem nada a ver com... Para você achar que... Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus. A Bíblia fala, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Até quando você vai ficar aceitando ser menosprezado, humilhado, pensando, ó céus, ó vida, ó azar, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir essa prova, eu não vou conseguir passar nesse exame, eu não vou conseguir essa vaga, eu não vou conseguir resolver esse problema, eu não vou conseguir. Maior o que está em vós do que o que está no mundo. Ah, mas isso é Bíblia. Ainda bem que é Bíblia. Se fosse livro de autoajuda, não ia adiantar nada. Mas é Bíblia. Aleluia! E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Você pode ver isso? E o filisteu foi encontrar-se com Davi. Ele era grande, um corpão, não é tão ágil assim, com uma armadura de 50 quilos, uma lança imensa, uma espada imensa, um capacete de bronze. Eu imagino que o gigante foi a passos firmes, largos, mas andando. E a palavra fala que Davi correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Correu! Você pode imaginar isso? A gente às vezes vê essas lutas aí de MMA, né? No meu tempo mais era boxe. E às vezes um fica só se esquivando, só fugindo, né? Às vezes acontece no judô, às vezes no karatê, que até o juiz fala, luta, né? Para de fugir. Mas acontece que quando o filisteu veio firmemente, o Davi não foi se afastando, não. O Espírito do Senhor que estava em Davi fez com que ele corresse em direção do filisteu. E eu penso que naquele momento, por uns segundos, deve ter passado um frio na espinha de Golias. Naquele momento, quando ele vê aquele jovem ousado correndo na direção dele, deve ter passado um pensamento. Deu mal. Deve ter alguma arma secreta aí que eu não estou sabendo. Imagina. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe a atirou e feriu o filisteu na testa.
A pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Azar dele que o capacete dele não era como o dos romanos. Lembra os capacetes romanos que a gente vê nos filmes, que eles têm até uma proteção aqui, não é? Mas do filisteu não tinha. O único ponto vulnerável naquela couraça ambulante era a testa. Foi suficiente. Uma pedra. Porque quem atirou aquela pedra não foi Davi. Ele falou, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. E o Espírito Santo, uma pedra. Aleluia! Aí você pode falar, mas isso aconteceu com Davi. Sim, aconteceu com alguém que estava com o Espírito Santo. Você também tem. Aleluia. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Aleluia. Tudo aconteceu porque o Espírito do Senhor se apoderara de Davi, e desde aquele dia, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que fazia a vontade do Senhor. Aleluia. Então, agora a gente vai lembrar das palavras de Jesus Cristo. Jesus disse para os seus discípulos, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas por todos os lugares. Vocês vão receber poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês. Agora vamos entender uma coisa muito importante. No terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, ele se apresentou aos discípulos. E Tomé não estava presente. Tomé não estava presente. Tomé duvidou. Os outros 10 estavam presentes. Judas Iscariotes já tinha se suicidado. Os outros 10 estavam presentes, mas Tomé não estava presente. E os 10 falaram, Tomé, o Mestre está vivo, ele se apresentou entre nós. E Tomé falou, eu não acredito. Eu não acredito. Eu só vou acreditar, não somente ver, mas se a minha mão tocar na ferida dele. E Tomé conviveu com Jesus os 3 anos e meio do ministério de Jesus. Tomé participou da multiplicação dos pães e dos peixes. Um dos cestos era dele. Tomé estava no barco quando viu Jesus andar sobre as águas. E Pedro também. Amém? Só que quando Jesus morreu, Tomé pensou humanamente, é impossível, eu não acredito que ele ressuscitou. Eu só vou acreditar, e não é ver para crer, hein? Tomé falou, ele falou, só vou acreditar se a minha mão tocar na chaga dele. Porque se eu ver, talvez eu ainda vou ter uma ilusão de ótica. Amém? Isso aconteceu no primeiro dia da semana, e Tomé não estava presente. Uma semana depois, no outro domingo, estavam os discípulos ainda reunidos, novamente reunidos, e naquele momento Tomé estava presente. Uma semana depois da ressurreição. E aí Jesus se apresenta novamente no meio deles, o cenáculo com as portas fechadas e trancadas, porque eles estavam assustados, com medo da perseguição. E Jesus se apresenta novamente e fala, Tomé, se aproxima, Tomé. Põe a sua mão aqui, no lugar onde ele tinha sido perfurado com a lança do romano. Põe a sua mão aqui, Tomé. Tomé se ajoelhou e falou, Senhor meu Deus. Jesus Cristo falou, Tomé, você acreditou porque você viu. Mais felizes serão aqueles que não verão e crerão. Aleluia. E naquele momento, João capítulo 20, naquele momento Jesus assoprou sobre os discípulos e disse, recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo.
Ali eles receberam o Espírito do Senhor se apoderou de cada um deles. Mas, e aí vem o ponto-chave. Jesus falou, não se ausentem de Jerusalém, permaneçam aqui na cidade até que venha o cumprimento da promessa do meu Pai. Vocês vão ser revestidos de poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ei, eles já tinham recebido o Espírito Santo ali, como você recebeu o Espírito Santo quando você creu. Amém? Efésios 1:13 diz que quando nós cremos no Evangelho da salvação, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então todos os cristãos que sinceramente receberam Jesus Cristo, têm o Espírito Santo. É o selo, aliás a Bíblia fala que é o penhor da nossa herança. Qual que é a nossa herança? Vida eterna, o reino dos céus, essa é a nossa herança. E qual que é o penhor? O Espírito Santo. Efésios 1:13. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança. Quando você vai numa casa de penhores, isso não existe mais hoje quase, né? Não é muito comum. Você está precisando de dinheiro, você vai na casa de penhores, você deixa o relógio de ouro da sua família como garantia. Você pega aquele empréstimo. E se você depois devolver o empréstimo com os juros devidos, você recebe de volta o relógio, que era o penhor, era uma garantia. E a Bíblia fala que o Espírito Santo é a garantia, ele é o penhor da nossa herança. Quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, todos aqueles que são selados com o Espírito Santo vão subir. Aleluia! Isso é salvação. Mas isso não é poder de Deus ainda. Os discípulos já tinham o Espírito Santo e Jesus falou, agora vocês esperem o cumprimento da promessa. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. Amém? Então, o que falta muitas vezes para a igreja de Cristo, e que talvez falte para você, é ser cheio do Espírito. Você já tem o Espírito Santo, mas você precisa ser cheio do Espírito. Aleluia. Jesus falou, se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então você pode hoje, pedir a Deus, Senhor, me enche do seu Espírito, me batiza com teu Espírito, Senhor, eu preciso da mesma ousadia de Davi. Quantas vezes eu falei isso para Deus? Pai, eu preciso da sabedoria de Paulo, eu preciso da ousadia de Davi, Senhor, eu preciso da paciência de Moisés, Senhor. Senhor, me capacita, Senhor, me dá a tua unção. E nesse dia aqui, no dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo e receberam poder. Tempos depois começou uma perseguição muito grande. Tiago foi morto por Herodes. Eles começaram a ser perseguidos. Eles se reuniram de novo, Atos capítulo 4, e falaram, Pai, nos dá ousadia, nos dá intrepidez para que a gente continue fazendo a tua obra. E foram cheios novamente do Espírito Santo. Quantas vezes for necessário, está na hora da igreja de Jesus Cristo pedir poder do Espírito Santo. E é por isso que a palavra fala, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Deixa o Espírito Santo te capacitar, deixa Ele te dar a sabedoria, Ele te dá a paciência, Ele te dá a resiliência, Ele te dá a saúde, Ele te dá o livramento, o Espírito Santo. Que no tempo da velha aliança ninguém podia receber, exceto aqueles que Deus escolhia. E para completar essa palavra você pode pensar, mas Davi recebeu porque Deus escolheu Davi. Então eu tenho um recado de Jesus Cristo para você, e é o último recado essa noite. Jesus Cristo disse assim para você, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi você. Eu escolhi você para que você vá e dê fruto, e dê muito fruto, e o seu fruto permaneça. Não foram vocês que me escolheram. Aleluia. E eu posso dizer que isso é muito verdade na minha vida, porque eu não escolhi Jesus.
Eu tinha outros caminhos, outros deuses, outra religião. Eu não escolhi Jesus. Tinha outros planos para a minha vida. Ele me escolheu. E como eu devo a Ele, por tanto amor. Você está aqui porque Jesus te escolheu. E é teu direito ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! E olha, eu entendo bem de baixa estima. É como o diabo sempre quer fazer a gente se sentir pequenininho, né? Ele ainda tentou fazer Davi ficar pequenininho. Quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, ele falava, se você é filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus, faz aquilo. Ele ficou tentando colocar em dúvida para Jesus Cristo se ele era mesmo filho de Deus. O Satanás vai sempre querer lançar dúvida. Irmãos, eu sempre me achei pequeno e fraco. Eu sempre tentei fazer esporte e fiz, mas nunca fui muito bem. Eu me sentia inferior. Nunca nos estudos, nas coisas, eu achava que eu era suficiente, que eu era capacitado. Eu sempre tive baixa estima. A primeira vez que eu fui ministrar uma aula na faculdade, eu fiquei com a boca tão seca que a minha língua grudou no céu da boca. Sim, sério. Me trouxeram um copo de água ali na hora. Eu sempre tive baixa estima. Mas a partir do momento que o Espírito do Senhor vem sobre você, Ele começa a te ensinar, Ele começa a te dirigir, Ele começa a te fortalecer. E assim que Ele falou para Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso, porque o Senhor é contigo. E é isso, você vai sair daqui diferente em nome de Jesus. Você é a mesma pessoa, com o mesmo Espírito Santo, mas só que você vai entender que porque o Espírito do Senhor está sobre você, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você pode resolver esse problema, você pode sair dessa crise porque o Espírito Santo está com você. Amém? Vamos nos colocar de pé? Aleluia! Senhor, eu te peço que essa palavra sedimente em cada coração, Senhor, que ela seja verdadeira, Pai, que todos aqueles que têm realmente o Teu Espírito, Senhor, possam entender e ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor te abençoe, que essa palavra se materialize na sua vida em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.